Olá a todos e a todas, bem-vindos. Um resumo da aula de ontem. Foi uma aula muito interessante, com muito debate, portanto, poucos slides. E vamos começar com a continuação, começar com a continuação da aula anterior de porquê a escolha da comunicação. Bom, uma quinta razão é que sem comunicarmos bem, falhamos nas quatro competências anteriores e os nossos relacionamentos deterioram-se. As quatro competências, que eram a afetividade, a escuta ativa, o estabelecimento de limites e o encorajamento de esforços. Eh, uma sexta razão, para Norbert Wiener, um grande teórico de comunicação, a comunicação permite contrariar a desordem e a entropia. Isto é a tendência do universo para uma certa desorganização, não é? Portanto, a comunicação permite contrariar a desordem e a entropia que ameaçam as sociedades humanas e a sua organização autorregulada, isto é, sem projetos ditatoriais, portanto, em que as pessoas se podem autorregular a si mesmas sem constrangimentos excessivos exteriores. E isso, que, segundo ele, a comunicação tinha um papel fundamental. E, a propósito disto, eu vou voltar atrás, não sei se se lembram, que eu falei atrás do fascínio exercido em todos pelas tecnologias. Este slide já foi apresentado anteriormente. Que tecnologias? A televisão, o computador, o telemóvel, isto por ordem crescente de malefícios para as relações. E isto trazia dois problemas. Um primeiro problema que foi que falámos, é que se damos mais atenção às tecnologias do que às crianças, se não olhamos para elas, para as crianças, elas não só não aprendem nem treinam aquelas competências sociais, como aquelas quatro competências que falei há bocadinho, como vão ficar estressadas, agitadas e mal comportadas. Falámos disto numa aula passada. O segundo problema. O segundo problema é a que conteúdos pouco saudáveis têm as crianças acesso sem darmos conta quando elas estão ao telemóvel ou ao computador e quando nós não estamos em cima delas a ver o que é que elas estão a ver. Bom, sabemos hoje que elas se calhar, podem cair, e isto acontece principalmente com os rapazes, mas não só, podem cair num mundo do jogo, de jogos online, desde os mais violentos, enfim, mais inócuos até os mais violentos. É um mundo de apostas em que muitas famílias descobrem com horror que os seus filhos esvaziaram as contas com este mundo de apostas, com a pornografia, sabemos bem que os jovens têm facilmente acesso, crianças e jovens facilmente acesso a conteúdos pornográficos, e é uma coisa que agora está na ordem do dia, que é a masculinidade tóxica. Não sei se conhecem este senhor, Andrew Tate, a causa um dos grandes promotores de masculinidade tóxica no mundo virtual, e a consequência disto, destas coisas, é um filme, uma série que agora está muito falada e que levou, por exemplo, o primeiro-ministro britânico a levar o assunto das redes sociais, da influência das redes sociais nas crianças e nos jovens, numa série da Netflix chamada Adolescência, que conta a história de um miúdo de 13 anos que mata a namorada. Esta série nasceu do ator principal ter feito o Stephen Graham, ficado preocupado com os casos na Grã-Bretanha de crianças e adolescentes matarem mulheres. Um caso famoso em que matou, o rapaz de 15 anos matou a namorada, a irmã da namorada e a mãe da namorada, só deixando vivo o pai, portanto, um ódio dirigido às mulheres. Estas influências do mundo online tomam vários nomes: supremacia masculina, masculinidade hegemónica, chauvinismo masculino, todos visando uma superioridade dos homens em relação às mulheres e muito equivalente com a violência, sempre conteúdos muito violentos. Nós em Portugal também já temos algumas dessas coisas. O mundo dos homens, apenas para homens alfa. Alfa significa, como vocês sabem, a primeira letra do alfabeto grego, acima de todos. É o primeiro que todos. Portanto, primeiro que outros homens mais fracos, claro, e primeiro que as mulheres. Portanto, homens, masculinidade tóxica.
Os princípios, os valores que são defendidos, estão aqui alguns em inglês, não sejas maricas, os homens estão por cima, deixa de ser uma rapariga, ser um homem, não sejas um banana, homens não choram. São estes valores que são passados a estas crianças, a estes jovens, são valores, alguns, enfim, pouco abonatórios. Este, por exemplo, é francamente mau. Your body, my choice, o teu corpo, a minha escolha. Isto é, o corpo é teu, mas a minha escolha do que fazer com ele é minha. Este também é um dos lemas desta masculinidade tóxica. Temos aqui alguns temas à volta disto. A manosfera, já é um nome que tem, que é da internet, o conjunto de podcasts, vídeos, textos, enfim, todos relacionados com esta masculinidade tóxica. E é um termo que aparece aqui, incel, e que é muito falado na tal série que eu vos falei há pouquinho. E o que é que significa incel? Involuntary celibate. Isto é, celibatário involuntário. Rapazes e homens que se definem como incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual, apesar de o desejarem, e que normalmente culpam, objetificam e denigrem as mulheres e as raparigas como resultado. Esta ideologia inicial é caracterizada claramente pelo ódio às raparigas e às mulheres, portanto, uma misoginia feroz, que é frequentemente expressa através de discursos de ódio e, em muitos casos, de violência contra elas. E aquela série, dá um retrato, precisamente disso. E isto tudo está à distância de um clique. Reflexões, e foi assim a nossa aula que terminou a discutir este assunto relacionado com estes mundos virtuais tóxicos para as crianças e para os jovens, e o que é que se pode fazer eh, para que eles não sejam influenciados por estes conteúdos. Eu diria que uma coisa que é fundamental é que não seja criado um vazio, e que estes jovens, estas crianças, estes jovens tenham necessidade de preencher esse vazio com esses conteúdos. Se a criança estiver preenchida com o quê? Com aquelas quatro competências que eu falei atrás, preenchida com o afeto dos pais, preenchida com serem escutadas e ouvidas realmente e as suas opiniões serem levadas em consideração, a terem limites e saberem que esses limites e integrarem esses limites, limites acordados entre pais e crianças, e a serem encorajados constantemente nos seus esforços por melhorarem, por evoluírem, por progredirem. Eu penso que estas crianças, isto tudo sendo bem comunicado, estas crianças podem ter acesso, e é quase impossível que elas não tenham acesso, a menos que haja decisões políticas que limitem a aparição desses conteúdos na internet, às próprias plataformas online. Eles acabam por ter acesso, mas ficam blindados, ficam protegidos e não serão grandemente influenciados nesta situação em que eles têm estes pais que cumprem, enfim, razoavelmente estas quatro competências. Bom, muito obrigado, um bom fim de semana, uma boa próxima semana, até lá, já sabemos, vamos ter a Lídia Jorge, tudo bom e pronto, e tudo seja bom para vocês. Muito obrigado.